No dia 9 de dezembro de 2001, a polícia recebeu uma ligação de um homem dizendo que a esposa dele tinha sofrido um acidente. Ele disse que ela tinha caído das escadas. Ele parecia bem confuso e em pânico, e quando o chamador perguntou de quantos lances de escada ela tinha caído, ele não soube dizer. Ele disse que talvez 15 ou 20, mas que era para eles chegarem logo lá. Ele não mencionou nenhum detalhe além dessa queda da escada. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje é um dos mais curiosos, na minha opinião, que eu tenho uma opinião formada, mas toda hora aparece uma nova evidência que eu fico tipo, será que foi isso? Será que foi aquilo? Então assim, se preparem para um caso cheio de nomes e cheio de reviravoltas. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem vídeo longo, pelo menos de terça e quinta. Todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Me ajudem muito curtindo esse vídeo, compartilhando com as pessoas que vocês sabem que gostam desse tipo de conteúdo, pra eu poder trazer mais casos aqui. E bora pra história de hoje. Vocês provavelmente já assistiram ou já ouviram falar do documentário The Staircase, que tá na Netflix. Esse documentário conta a história de um cara chamado Michael Peterson e da esposa dele, Kathleen. Recentemente, a HBO Max também lançou uma série sobre o caso. Então, depois de ver o documentário, depois de assistir a série, depois de pesquisar sobre linguagem corporal, ver vários vídeos sobre o assunto e entrevistas com o Michael, eu vim trazer esse caso pra vocês. Já deixo um alerta que esse vídeo contém conteúdo sensível, descrição de cena do crime, sangue e coisas do tipo, então se você não gosta desse tipo de conteúdo, pode ficar à vontade pra passar para outro vídeo, não tem problema, com certeza a gente vai se encontrar de novo em algum outro vídeo. Como tem várias pessoas que fazem parte dessa história, a gente vai focar na Kathleen e no Michael e vamos falar um pouco de cada um deles, começando pela Kathleen, que é o mais fácil. A Kathleen nasceu em 1953 na Carolina do Norte. Ela era muito inteligente, ela se formou como a primeira da turma e a turma dela tinha mais de 400 pessoas. Depois de formada, ela foi a primeira mulher a entrar em engenharia na Universidade de Duke. Ela se formou como bacharel em engenharia civil e fez mestrado em engenharia mecânica. Quando ela se formou da faculdade, ela só trabalhou em grandes empresas corporativas, principalmente farmacêuticas e de TI. Ela era muito inteligente e ganhava muito bem. No geral, as pessoas gostavam bastante dela, ela tinha uma tendência com filantropia, então ela ajudava a comunidade, ela tinha vários amigos e ela também tinha ganhado vários prêmios por conta das habilidades de liderança. Ela primeiro se casou com um cara chamado Fred Atwater em 1977 e os dois tiveram uma filha juntos chamada Caitlin. Depois de quase 10 anos de casamento, as coisas não estavam indo bem e eles decidiram se divorciar. A Kathleen estava muito bem solteira, ela não estava procurando um outro relacionamento, mas apareceu uma pessoa nova da vida dela um tanto quanto rápido. A Caitlin, a filha, começou a estudar em uma escola e fez duas melhores amigas. Essas meninas se chamavam Margaret e Martha. E em certo ponto, com a amizade das meninas, as meninas apresentaram o pai delas, Michael Peterson, para Kathleen. Agora vamos falar um pouco do Michael. Ele nasceu como Michael Iver Peterson em 1943 e também frequentou a Universidade de Duke. Ele não conheceu a Kathleen naquela época, mas é uma coincidência bem estranha. Ele se formou em ciência política, fez algumas aulas de direito e ele trabalhou como analista para o Departamento de Defesa. Ele analisava as razões para a intervenção dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, bem específico. Ele conheceu a primeira mulher dele em 1965, o nome dela era Patricia. O Michael chegou a servir no Vietnã, mas ele não ficou muito tempo, porque lá ele sofreu um acidente de carro bem feio e isso deixou ele com problemas na perna pro resto da vida. Depois disso, ele e a Patricia decidiram ir morar na Alemanha e lá eles tiveram 2 filhos, o Todd e o Clayton. A Patricia trabalhava como professora em uma base militar lá na Alemanha. Era uma escola primária e enquanto ela estava trabalhando lá, ela conheceu uma mulher chamada Elizabeth Ratliff e as duas se tornaram melhores amigas. Não demorou muito para as famílias começarem a sair juntas. A Elizabeth era casada com um cara chamado George, que também era capitão militar, então ele tinha bastante assunto para conversar com o Michael. E agora que fica confuso, então prestem atenção nos nomes para vocês não se confundirem. Esse casal, a Elizabeth e o George, tinham 2 filhas, chamadas Margaret e Martha. O George, pai das meninas,
infelizmente faleceu em 1983, quando ele estava prestando serviço militar na Ilha de Granada. Ele teve um infarto e nunca voltou para casa. É claro que isso deixou a mulher e as duas filhas muito abaladas, mas aí os Peterson entraram e fizeram com que elas se sentissem bem à vontade. O Michael assumiu uma figura paterna para as duas meninas, então elas se sentiam bem confortáveis na casa deles. Eles estavam sempre juntos. Cerca de um ano depois, quando as meninas já estavam começando a se acostumar com a ausência do pai, apesar do luto, a mãe delas também faleceu de repente. No caso, a Elizabeth. Os médicos determinaram que ela tinha falecido em decorrência de um derrame. E ela tinha, de fato, uma condição que formava coágulos no cérebro mais facilmente, então pensando nessa doença que ela tinha, faria sentido que em algum momento ela tivesse um derrame. Apesar disso, algumas coisas são bem misteriosas relacionadas à morte dela e daqui a pouco, mais pra frente, a gente vai entrar nessa parte. A Martha e a Margaret, então, ficaram órfãs de verdade. Vocês imaginam como deve ter sido pra elas. E aí o corpo da Elizabeth foi enviado de volta para os Estados Unidos. O Michael, que era próximo da família, né, o Michael e a Patricia, eles se tornaram os guardiões legais das meninas. Então elas passaram a morar com eles. O que é bem estranho, eu não entendo direito como funciona essa lei, mas ao invés de elas irem morar com outros parentes, elas foram morar com a casa do pessoal que eles conheciam, que eles tinham amizade. O casamento do Michael e da Patricia também começou a dar errado, eles acabaram se divorciando, e isso fez com que o Michael voltasse a morar nos Estados Unidos. Os filhos dele com a Patricia não foram imediatamente com ele, eles ficaram com a mãe por um tempo na Alemanha, mas aí o Michael se mudou com a Martha e com a Margaret. Quando eles chegaram nos Estados Unidos, o Michael fez todo o processo legal de adoção. Então elas foram de fato adotadas por ele e começaram a morar junto com ele. Não demorou muito para os filhos dele também voltarem. Então a Patricia ficou um tempo lá na Alemanha, depois ela acabou se mudando para os Estados Unidos de volta, mas agora a casa do Michael estava morando ele, a Martha, a Margaret, o Clayton e o Todd. Então eram 5 pessoas. O Michael conseguiu um emprego trabalhando como colunista de um jornal. O jornal se chamava Durham Herald Sun Newspaper. Lá ele criticava abertamente o departamento de polícia e também o advogado-geral. Então ele não era muito amado ali na comunidade, porque ele fazia várias críticas na coluna dele. Além disso, ele começou a escrever vários livros, nenhum foi muito bem, mas ele trabalhava mais como escritor. E agora vamos voltar para a hora em que o Michael e a Kathleen se conheceram. Lembrando que a Martha e a Margaret estavam estudando na mesma escola que a Caitlin, a filha da Kathleen. Quando as meninas apresentaram os dois, eles se conectaram imediatamente. Eles tinham muitas coisas em comum. Logo eles já começaram a sair, afinal os dois eram pais solteiros. Não demorou muito tempo para esses encontros se tornarem um relacionamento. Eles também foram bem rápidos, eles foram conversar com os filhos em certo ponto para perguntar se tudo bem para eles, se a Kathleen e a Caitlin fossem morar junto com a família. E a Margaret e a Martha ficaram muito animadas, até porque elas já eram colegas da escola, então era como se elas fossem ter uma amiga ali o tempo todo morando junto. Foi só em 1996, cerca de 10 anos depois dessa união, que eles se casaram. Eles se mudaram para uma mansão que ficava em Durham, na Carolina do Norte. Era uma casa gigantesca. Dava para ver que o quintal era bem longe da casa, então você saía da casa ainda tinha que andar por um longo jardim até chegar na piscina. Tinha vários quartos, a casa estava sempre impecável, até porque era uma família grande. E eles tinham muito dinheiro, principalmente a Kathleen, que trabalhava naquelas grandes empresas. Os vizinhos, a família, todo mundo em geral, inclusive os filhos, nunca falaram nada relacionado a brigas ou violência envolvendo o casal. Muito pelo contrário, eles falavam que os dois pareciam viver em um conto de fadas, que eles eram super apaixonados um pelo outro, que faziam tudo um pelo outro, e todo mundo comentava com inveja sobre o relacionamento deles. Mas nem tudo eram flores. Alguns filhos do casal diziam que de vez em quando viam, principalmente o Michael, tendo alguns ataques de raiva. Tudo ia muito bem até o dia 9 de dezembro de 2001, por volta das 2h40 da manhã. O Michael ligou pra polícia parecendo em pânico e dizendo que tinha encontrado a Kathleen na escada dos fundos da casa. Essa escada não tinha nenhuma ventilação, não tinha janela, era uma escada bem estreita e ela estava nos pés dela. Ele disse que não tinha ideia do que tinha acontecido, mas que a mulher dele tinha sofrido um acidente. Ele só falava e repetia o tempo todo que era pra eles irem o mais rápido possível. Então o atendente disse que já tinha mandado a ambulância e que ia ficar
ficar conversando com ele até a ambulância chegar. Durante essa conversa, ela fez várias perguntas. Ela perguntou de quantos lances de escada ela tinha caído e ele pareceu confuso no começo. Ele falou que não sabia, ele parou pra pensar um pouco e depois disse que seriam 15 ou 20 degraus. Ela também perguntou detalhes sobre como estava o corpo, se ela ainda estava respirando, e ele disse que sim, que ela ainda estava viva. Mas ele não deu detalhes dizendo se tinha sangue ou o que quer que fosse. Ele parecia, inclusive, não estar ouvindo muito bem a atendente. Então, várias vezes, quando ela fazia alguma pergunta, ele ficava perguntando: o quê? Venham logo, vocês precisam vir logo pra cá. Então, isso soou para algumas pessoas que analisaram o crime como se ele estivesse se fazendo de confuso de propósito, só para não ter que responder essas perguntas. Algo estranho também que os analistas de linguagem corporal pegaram é que quando ele ligou para a polícia, ele disse que ela tinha sofrido um acidente. Logo de cara, ele disse que tinha sido um acidente. Então parecia que ele estava tentando formar um álibi. O Todd, o filho, estava na casa dos amigos quando isso aconteceu. O Michael ligou para ele voltar para casa e ele voltou muito rápido. Ele voltou até antes da ambulância chegar. Quando os primeiros policiais chegaram, eles ficaram completamente chocados. Era uma cena muito sangrenta para ser só um acidente de alguém caindo de alguns lances de escada. O corpo da Kathleen já estava quase totalmente fora da escada. Só a cabeça estava em cima do último degrau, mas em volta dela, no chão, nas paredes, estava tudo com respingos de sangue. O corpo dela estava ensanguentado, principalmente em volta da cabeça, e parecia que ela tinha tossido sangue também. Eles até chegaram a levar a Kathleen para o hospital, mas ela faleceu por conta dos ferimentos. E o Michael afirmava que ela ainda estava respirando quando ele encontrou ela. Ela era bem nova, ela só tinha 48 anos de idade e a morte foi bem trágica. Mas ainda assim, para os investigadores e policiais, parecia bem estranho que ela tinha morrido daquela forma só por ter caído da escada. A primeira coisa que eles fizeram, é claro, foi questionar o Michael. Ele parecia estar bem abalado, mas ele não poupou detalhes. Ele disse que tinha sido um dia perfeitamente normal, que os dois tinham se sentado no sofá da sala para assistir um filme. Ele disse que ele tinha alugado um filme da Blockbuster. Quem é mais velho vai saber o que eu tô falando. Se eu não me engano, o filme que eles estavam assistindo era America's Sweethearts. E de acordo com o Michael, eles tinham o costume de ficar acordados até mais tarde. Era uma noite tranquila, eles tinham tomado um vinho, então eles pegaram as taças que eles estavam bebendo da sala, deixaram o prato do jantar na sala, porque falaram que iam limpar no dia seguinte, e aí eles foram indo em direção à piscina. Como eu comentei, você tem que passar por um jardim até chegar à área da piscina, então fica um pouco distante da casa. Ele disse que os dois sentaram nas cadeiras na piscina, ficaram conversando por algumas horas, bebendo mais uns drinks, quando a Kathleen disse que ia entrar e ia dormir, porque ela tinha uma ligação de uma conferência logo cedo no dia seguinte. O Michael deu boa noite, viu ela passando pelo quintal e entrando na casa, mas ele decidiu ficar mais um tempo ali fora. Cerca de 40 minutos depois, de acordo com ele entrou na casa, viu o corpo dela nas escadas e ligou imediatamente para a polícia. Os investigadores, de fato, encontraram uma garrafa de vinho e 2 taças na cena do crime, mas eles não conseguiam encontrar um motivo para ter tanto sangue. Quanto mais eles conversavam com o Michael, mais eles duvidavam da história. Os familiares, principalmente os filhos, a filha da Kathleen, ficou extremamente chocada, horrorizada, mas ninguém acreditava que o Michael teria cometido alguma coisa desse tipo. Até porque, de acordo com eles, ele não tinha um histórico de violência, aquilo seria impossível porque ele era apaixonado pela mulher dele. Mas os investigadores não sossegaram e conseguiram evidências suficientes para construir um caso contra ele. É agora que tudo fica bizarro e a gente vai falar já no tribunal como a defesa e como a acusação abordaram os assuntos junto com a análise de linguagem corporal. Então, no dia 20 de dezembro de 2001, mais ou menos 11 dias depois do crime, eles finalmente tinham evidências suficientes para construir o caso. Eles acusaram o Michael de assassinato e nem ele acreditou. Ele pareceu completamente chocado. A princípio, ele foi solto depois de ficar um mês na cadeia sob uma fiança de $850 mil, mas depois que ele saiu, ele não podia fazer várias coisas. Ele não podia viajar, não podia sair do estado, ficou sem o passaporte, sem o celular. E quando ele saiu da prisão depois desse mês, ele saiu alegando a inocência dele. Ele deu várias entrevistas e ele convenceu muita gente de que ele era inocente. Muita gente, inclusive, ficou criticando a justiça por ter deixado ele preso. O júri começou em maio de 2003. Isso já faziam 2 anos desde a morte da Kathleen. Ao mesmo tempo em que o júri acontecia, uma equipe de gravação entrou em contato com o Michael para perguntar se eles poderiam fazer um
documentário sobre o caso. O Michael aceitou bem rápido. Talvez ele tenha visto como uma oportunidade de contar o lado dele da história. Então, em meio com as reuniões dos advogados, até que ir pro tribunal, o Michael ainda tinha uma equipe de filmagem na casa dele o tempo todo acompanhando o caso. A ex-esposa do Michael, a Patricia, ficou do lado dele. Ela afirmou que ela conhecia a Kathleen, que sabia que os dois se amavam muito e que o Michael não seria capaz de cometer um crime desses. O Michael foi representado por um advogado de defesa chamado David Rudolph. Eles decidiram alegar na defesa que a Kathleen tinha tomado Valium, que é um remédio sob prescrição médica, que é um remédio forte, normalmente você não pode beber junto, e tomado bebidas alcoólicas, o que deixou ela bem desnorteada e tonta. Então talvez quando ela subiu aquela escada, ela escorregou, caiu no chão, e aí talvez isso tenha gerado algum ferimento que fez com que ela sangrasse, e aí ela se levantou, escorregou no próprio sangue e continuou caindo algumas vezes até, infelizmente, ficar inconsciente. O que eles usaram com base nessa alegação é que a escada realmente era bem escura, era estreita e ela estava usando chinelos. Então tudo isso, combinado com o remédio e a bebida, teria feito com que isso causasse um acidente horrível. Só que é bem estranho que ela estivesse subindo as escadas e aí ela tivesse caído. Normalmente os acidentes em escada são quando as pessoas estão descendo. E se ela só estava começando a subir, ela caiu de poucos degraus e a queda foi tão feia assim, a ponto de deixar uma cena super sangrenta e com ferimentos profundos. Eles levaram para o tribunal um analista de manchas de sangue chamado Henry Lee. Ele concluiu que aquelas manchas na parede e no chão eram decorrentes de um acidente trágico e que o volume de sangue na cena era irrelevante. Ele disse que ela tinha sangrado dos ferimentos e também tossido bastante sangue e por isso que a cena ficou ainda mais sangrenta. Mas não fazia muito sentido. Inclusive, esse homem é bem controverso, ele tá envolvido em vários outros casos que as evidências não foram muito bem lidadas. Então, assim, é polêmico. A questão é que os ferimentos da Kathleen deixavam tudo ainda mais confuso. Ela foi encontrada com algumas lacerações na parte de trás da cabeça. Eram 7 lacerações que pareciam ter sido feitas com algum objeto rígido que tivesse batido na cabeça dela. Só que era estranho, porque ela não tinha nenhum ferimento nem nos braços, nem nas pernas. Parecia que era exclusivamente na cabeça. E se você pensar em uma queda da escada feia daquele jeito, no mínimo ela ia ter umas manchas pelo corpo de batidas nos degraus conforme ela fosse caindo. O Michael também continuava dizendo que ela tinha bebido muito naquele dia, mas quando eles fizeram um exame de álcool no sangue, eles descobriram que a porcentagem era de 0,07%. E só como referência, nos Estados Unidos, para você não poder dirigir depois de beber, você não pode ter mais de 0,08% de álcool no sangue. Então, pelo jeito que ela tava, ela ainda podia até dirigir, que ela não ia ser pega no bafômetro. Então isso indicava que ela tinha bebido, mas ela não tava bêbada. Outra coisa é que quando os policiais chegaram na cena do crime, eles perceberam que aquilo não tinha acabado de acontecer. O sangue já tinha secado, o que indicava que ela já tinha ficado daquele jeito há algum tempo. Os testes mostraram que ela estava viva e inconsciente por cerca de 90 minutos até 2 horas. Então ela ficou lá inconsciente, talvez ela tivesse conseguido ser salva caso o Michael tivesse entrado na casa um pouco antes, levando em consideração que era um acidente. Mas lembrando também que ele alegou que ele tinha demorado só 40 minutos para entrar na casa. Se fosse só 40 minutos, ele teria achado ela viva, conseguiria levar ela no hospital a tempo de até ela tá viva até hoje. Ela também tinha uma fratura na cartilagem do pescoço, que de acordo com a médica que analisou, poderia significar que ela tinha sofrido alguma força equivalente a estrangulamento. Por algum motivo, essa evidência da cartilagem não foi levada muito em consideração no tribunal. A médica, chamada Deborah Radish, defendeu a morte como homicídio. Só que eles precisavam da arma do crime. Se alguém tinha batido com algo na cabeça dela, aonde estava essa arma? Algo que eles deduziram que poderia ter sido usado seria aquela coisa de ficar na lareira, quando você mexe a lareira, tipo um caninho assim. É um objeto rígido, fino e que não seria o suficiente para penetrar no crânio, mas sim deixar algumas marcas superficiais que fariam com que a pessoa ficasse inconsciente. E de fato, os Peterson tinham ganhado um desse negócio de lareira que ficava ali o tempo todo exposto. Quem deu de presente foi a irmã da Kathleen e quando o corpo foi encontrado, não estava ali aquele objeto. Só que a polícia fez diversas buscas pela casa e não encontraram essa suposta arma. Já a acusação queria dar o Michael como mentiroso. Eles usaram várias outras alegações do Michael quando ele estava tentando se candidatar a prefeito da cidade. Ele aumentou várias histórias que tinham acontecido com ele, ele contou várias mentiras para ser eleito. Então eles queriam usar isso como exemplo de que agora ele podia estar mentindo sobre a morte da Kathleen. Um dos vídeos que os analistas corporais analisaram
analisam é um vídeo em que o Michael tá na corte e comentam exatamente isso, que ele já tinha mentido outras vezes. E aí ele responde que às vezes é mais fácil mentir. E isso, para esses analistas, foi algo, pela expressão facial dele, que indicava que, de fato, ele estava mentindo em alguma parte da história. No documentário, o Michael é entrevistado na própria casa dele para mostrar como aconteceu, aonde era a sala que eles estavam assistindo o filme, qual foi o caminho que eles fizeram para chegar até o quintal e por onde a Kathleen voltou para casa quando ele ficou na piscina sozinho. Durante esse depoimento, conforme ele vai andando pela casa e contando, de acordo com os analistas de linguagem corporal, o Michael parece estar contando uma história. Parece que conforme ele vai olhando para os lugares que ele passa, ele vai lembrando de alguma coisa e acrescentando na história dele. Por exemplo, quando ele chega na área da piscina, ele dá uma olhada para os cachorros e aí ele explica. Ele fala, a gente estava sentado nessa cadeira, às vezes os cachorros vêm aqui, ficam junto com a gente. E os verbos que ele usou também mostravam que aquilo era só uma história. Inclusive, esses analistas nem acreditam que eles foram para a área da piscina. Eles acham que essa história foi completamente montada pelo Michael. Até porque, se a gente for pensar que a Kathleen sofreu um acidente lá dentro, provavelmente quando ela tava se machucando, quando ela tava caindo, isso fez um barulho muito alto e ela começou a gritar por ajuda. O Michael não teria ouvido ela gritando por ajuda? Isso foi analisado no tribunal, eles colocaram um rádio no local da escada onde ela foi encontrada e foram aumentando o volume de acordo com o que uma mulher da idade dela conseguiria falar. E aí um outro policial ficou na área da piscina e ele realmente não conseguiu ouvir nada. Depois de algumas análises, foi descoberto que as taças de vinho que estavam na cena do crime não tinham nenhuma impressão digital da Kathleen, em nenhuma das duas, o que significava que a Kathleen nunca tinha, pelo menos, tomado alguma coisa em nenhuma dessas taças. A acusação também levou seu próprio analista de manchas de sangue. O nome dele era Duane Deaver. De acordo com ele, as manchas de sangue foram causadas por alguém levantando e abaixando a arma do crime várias vezes e dando golpes na cabeça da Kathleen. Ou seja, ele apoiava a teoria da acusação de que aquilo teria sido um assassinato. Olhando o computador do Michael, a acusação achou algo que eles usaram muito durante o julgamento. Tinham várias fotos e vídeos de pornografia masculina. Também foram encontradas mensagens do Michael se comunicando com outros homens, combinando de sair com eles e evidências de que ele estava traindo a Kathleen com outro homem. Inclusive, um desses caras que o Michael estava trocando mensagens foi chamado para depor no tribunal. E esse cara disse que eles só estavam trocando mensagens online, mas que em algum momento eles estavam combinando de se encontrar, apesar disso não ter acontecido ainda. Ele disse que ele trabalhava como acompanhante de homens e fazia o que fosse pedido para ele. Uma das promotoras do caso queria muito bater nessa tecla da história do Michael ser bissexual. Então ela ficava mostrando pro júri o tempo todo as fotos que tinham no computador dele, tentando convencer de que ele não amava a Kathleen e que talvez ela tivesse descoberto que ele estava traindo ela e por isso ele precisava matá-la. Também tem um vídeo do Michael dando entrevista e falando exatamente sobre essa questão dele ser bissexual. Essa entrevista também foi analisada pelos analistas de linguagem corporal e o Michael basicamente faz um interrogatório com ele mesmo. Ele começa dizendo que ele é uma pessoa super monogâmica, que a Kathleen satisfazia ele em todos os sentidos e que ela sabia que ele era bissexual, que ele tinha algumas fotos. E aí depois ele muda, ele fala, ela sabia que eu tinha encontros com outros caras, mas ele deixou bem claro que esses encontros eram só pra sexo, que ele não podia sair pra jantar ou combinar qualquer outra coisa, porque essas coisas ele faria com a Kathleen. Então é bem diferente da alegação de monogamia dele. O que ele quis dizer é que o relacionamento dos dois era de certa forma aberto pro lado dele, que ele pudesse sair com outros caras pra transar e só. Eles também viram que a Kathleen naquela noite tinha usado o computador do Michael. Normalmente ela não usava o computador dele, mas como ela tinha sua conferência no dia seguinte, ela não queria pegar o computador dela, usou o dele. E uma teoria da acusação é que talvez ela tivesse visto esses vídeos, essas mensagens ou alguma coisa que incriminasse o Michael de estar traindo ela. E aí talvez eles tiveram uma briga. E isso corrobora o que os analistas de linguagem corporal disseram sobre quando o Michael estava contando que eles estavam na piscina. De acordo com a linguagem dele, o jeito que ele falou, parecia que os dois não estavam bem conversando, parecia que eles estavam brigando. Então será que teve uma briga na noite da morte?
Outro motivo que poderia ter levado Michael a matar a Kathleen seria financeiro, e essa é uma das teorias mais fortes. Foi descoberto que o casal tinha uma dívida de quase 150 mil dólares. O Michael não ganhava bem como escritor, a Kathleen tinha um salário anual de 145 mil dólares, então o salário do ano inteiro dela não ia dar pra pagar essa dívida, mas ela tinha um seguro de vida, que se ela morresse em decorrência de um acidente, a família ganharia quase 2 milhões de dólares. Mas tinha que ser um acidente. Então parecia que seria um esquema bem interessante, matar a Kathleen, fazer com que fosse um acidente para receber esse seguro de vida altíssimo e pagar as dívidas. Foi aí que apareceu uma outra testemunha que deixou o caso ainda mais complexo. Então se segurem porque vem mais um nome importante aí. Vocês lembram da Elizabeth, que era aquela mulher que eles tinham conhecido na Alemanha, mãe das filhas adotadas do Michael? A irmã dela apareceu, o nome dela era Margaret Blair. Ela disse que quando ela ficou sabendo a forma que a Kathleen morreu, ela precisou contatar as autoridades. Isso porque haviam muitas semelhanças da morte da Kathleen com a morte da Elizabeth. Vamos voltar então para o que aconteceu na noite em que a Elizabeth morreu. Ela e as duas filhas estavam jantando na casa dos Petersons, na Alemanha. Quando elas foram embora, o Michael acompanhou elas até em casa. Um vizinho testemunhou que mais tarde naquela noite viu o Michael saindo correndo da casa da Elizabeth para voltar para casa dele, o que era estranho. Na manhã seguinte, a babá das meninas, chamada Barbara, encontrou a Elizabeth morta nos pés da escada. Ela também tinha lacerações na parte de trás da cabeça que eram semelhantes às da Kathleen. Nas semanas anteriores à morte dela, ela estava tendo dores de cabeça, o que fez com que o médico desse a morte dela como um derrame, e ninguém mais questionou isso, nem a polícia, nem os médicos alemães, ninguém. No relatório da época, eles também não anotaram que tinha sangue em volta do corpo, mas de acordo com a Barbara, a babá que viu o corpo, ela disse que tinha muito sangue lá. E uma das pessoas que limpa a cena do crime também testemunhou no tribunal e disse que ela demorou horas para poder lavar todo aquele sangue, indicando que sim, tinha sangue em volta da Elizabeth quando ela foi encontrada. Aí, o que o tribunal fez? Eles decidiram exumar o corpo da Elizabeth para analisar de novo e ver se poderia ter sido um homicídio. A pessoa que fez essa análise foi aquela mesma médica que já tinha dado como homicídio o caso do Michael. E ela confirmou que no caso da Elizabeth também tinha sido um homicídio. Mas também, por algum motivo, eu não sei por que isso não foi tão levado em consideração no julgamento. De repente, do nada, um dos filhos do Michael encontrou aquele negócio, aquele cano da lareira na garagem da casa deles. Também era estranho, porque a polícia tinha vasculhado aquela casa diversas vezes. Quando eles olharam aquela suposta arma do crime, tinham teias de aranha em cima, indicando que aquele objeto não tinha sido usado por vários anos. Então isso eliminou essa hipótese de que aquilo tivesse sido usado como arma do crime, mas é estranho. Só lembrando que o julgamento durou 3 meses, foi um dos maiores da história, e durante todo esse tempo tinha a galera lá filmando o documentário, pegando os depoimentos do Michael, dos filhos e das pessoas que toparam participar do caso. A irmã da Kathleen começou o julgamento acreditando que o Michael era inocente, mas depois de ter visto a questão da pornografia e também dos problemas financeiros, ela e a filha da Kathleen, a Caitlin, começaram a achar que ele era culpado. Então teve uma separação na família, que até então era bem unida. O júri decidiu acusar o Michael de homicídio em outubro de 2003. Ele foi sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Só que aí ele entrou com uma apelação, alegando que ele não tinha tido a oportunidade de ter um julgamento justo. E não é que o julgamento não foi justo, mas tanto a acusação quanto a defesa usaram umas formas muito esquisitas para deixar o caso ainda mais confuso. Ele acabou contratando um outro advogado e em 2010 eles abriram uma investigação contra aquele cara analista de manchas de sangue, o Duane Deaver. Aparentemente foi descoberto que ele estava ajudando a acusação e ele foi demitido em 2011. Então eles usaram essa informação para mostrar que de fato ele não teve um julgamento justo. Com isso, o Michael conseguiu ir para prisão domiciliar em 2011 sob uma fiança de 300 mil dólares. E aí, o que deixa tudo ainda mais bizarro é que se você é fã de True Crime, você já deve ter ouvido falar de um negócio que existe nos Estados Unidos, que é um pedido que você faz alegando que você é inocente, mas que existe
existem evidências suficientes para um juiz ou jurados te declararem culpado. Então, assim, em teoria, você mantém a sua inocência, mas você aceita que existem evidências suficientes para te condenar. E o Michael entrou com esse pedido. Isso gerou muita controvérsia, porque as pessoas falaram, tá, se ele é inocente, ele nunca faria um pedido desses. Por que ele tá fazendo isso? Então, em 2017, ele foi sentenciado a um máximo de 86 meses na prisão, mas ele já tinha cumprido 89, então ele acabou sendo solto. Sobre a questão do documentário, a editora do documentário teve um relacionamento com o Michael enquanto ele estava preso. Isso faz muitas pessoas acreditarem que o documentário foi feito para tentar mostrar que o Michael era inocente. Inclusive, depois que o Michael saiu da prisão, ele foi morar com ela. Quando questionado sobre isso, o Michael disse que não tinha nada a ver, que não foi ela que começou a produção do documentário, que ela não tentou deixar nada mais puxada pro lado dele, mas, né? Em 2006, o Michael também entrou com um pedido de falência. A Caitlyn, a filha da Kathleen, entrou com uma objeção. Ele acabou concordando em pagar 25 milhões de dólares para Caitlyn, apesar dele nunca ter admitido matar a Kathleen. Outra evidência bizarra é que eles descobriram que tinha uma marca de pegada sangrenta nas calças da Kathleen, e essa pegada era igual ao sapato que o Michael estava usando. Quando os policiais chegaram na cena do crime, o Michael estava descalço e eles viram que tinha várias marcas de pegadas descalças pela casa, o que poderia indicar que quando aconteceu esse acidente, o Michael ficou andando para todo canto para tentar pensar no que ele ia falar, ou o que ele ia fazer, ou como encenar uma cena do crime. Também tinham marcas de sangue dentro dos shorts do Michael. Os chinelos da Kathleen foram encontrados próximos do corpo. E uma das coisas que a defesa alegou também é que não tinha espaço suficiente para o Michael bater na Kathleen até a morte naquela escada, porque realmente é uma escada bem estreita. Depois que o julgamento acabou, um vizinho do Michael alegou ter encontrado um ferro do lado de fora da casa que poderia ter sido usado como arma do crime, que também dava um match ali com aquelas lacerações na cabeça. O Michael então começou a dizer que talvez um invasor tivesse entrado na casa e batido nela com aquele ferro. Porque até então ele estava alegando com toda certeza que ela tinha só caído e batido a cabeça. E de repente ele começou a concordar que faria sentido ter uma arma sendo usada por alguém. E também não faz muito sentido um invasor entrar na casa, matar a Kathleen e sair sem ter levado nada, sem ter deixado nada fora do lugar. E teria, sei lá, alguma outra impressão digital, alguma outra pegada na cena, principalmente por ter tanto sangue. Então, até agora, a gente tem 3 hipóteses. A hipótese de que foi só um acidente e que o Michael é inocente. A que ele matou a Kathleen por motivos de ter relacionamentos bissexuais e talvez a Kathleen não tivesse de acordo com isso, e ele não queria também expor para os filhos dele. Ficou bem claro que antes do julgamento os filhos não sabiam sobre as relações homossexuais dele, então talvez ele não quisesse que isso vazasse. Ou a terceira teoria de que ele tivesse matado a Kathleen por motivos financeiros. Depois de muito tempo, a defesa já não podia mais usar essa teoria, porque, enfim, o julgamento já tinha acabado. Surgiu uma outra teoria que, na minha opinião, é muito doida. Muito doida no sentido de bizarra, mas que daria pra acreditar. Um advogado chamado Lawrence Pollard entrou com uma teoria dizendo que talvez a Kathleen pudesse ter sido atacada por uma coruja, e a coruja tivesse feito essas marcas na cabeça dela. Tá, vocês podem estar pensando, meu Deus, da onde que surgiu isso? Que pessoa louca. Mas, naquela cidade que eles moravam, em Durham, era famoso por ter um tipo específico de coruja. E, de acordo com um biólogo que foi consultado sobre corujas, ele disse que essa coruja tem o hábito de mergulhar, assim, e atacar a cabeça das pessoas. Eu não cheguei a pesquisar sobre casos de ataques de coruja. Na minha opinião, não parece ser uma coisa muito comum. Então, esse advogado acredita que a Kathleen estava do lado de fora, e aí uma coruja atacou ela e ela saiu correndo pra dentro da casa pra tentar se livrar dessa coruja, foi subir as escadas e foi aí que ela caiu. Parece ser uma teoria sem pé nem cabeça, mas aí surgiu um novo relatório forense. Na hora que a Kathleen foi encontrada, ela tinha grande quantidade de cabelo na mão esquerda dela, que ela tinha provavelmente arrancado da própria cabeça, então ela tava segurando um tufo. E nesses fios, nesse cabelo, tinham penas de coruja microscópicas. E também um pouquinho de madeira. Essa evidência foi reexaminada em 2008 e eles encontraram 2 penas de coruja adicionais. A Deborah Reddish, aquela médica que ajudou no julgamento, disse que uma coruja não seria capaz de causar ferimentos tão profundos, então ela é contra essa teoria.
Mas em 2018, o advogado de defesa do Michael, o David Rudolph, acredita que foi isso que aconteceu. Até ele admitiu que a teoria dela ter caído e escorregado não fazia muito sentido. Então hoje, o advogado do Michael defende que ela foi atacada por uma coruja. Mas aí a gente fica pensando, tá, se ela foi atacada por uma coruja, ela sabia que o Michael tava ali fora e próximo da casa. Por que ela não foi correndo em direção a ele, pra ele ajudar ela? Por que ela correu pra dentro da casa e foi subir essa escada? Mas ao mesmo tempo a gente fica pensando, se não foi ataque de uma coruja, por que tinham penas de coruja no cabelo dela? Juro, gente, esse caso, na minha cabeça, eu não sei. Porque pra mim, o caso todo é do tipo, foi o Michael, tenho certeza que foi o Michael. Daí surge outra coisa que eu falo, será que foi o Michael? Daí depois, não, foi o Michael. Daí agora eu não sei. Ele deu uma entrevista recente, o Michael, para um programa de televisão, depois que a série da HBO foi divulgada. Ele disse que ele não vai assistir a série, ele disse que ele não quer reviver todos os acontecimentos de novo, que não faz sentido. E a série é uma versão mais dramatizada do que aconteceu de verdade. Então, eu achei interessante, é legal de assistir, tem várias coisas bem baseadas, assim, que a gente consegue ver como foi construída a história do documentário, como que foi o sentimento dos filhos e das pessoas que ficaram a favor dele, ficaram contra ele. Só que ele é muito controverso em todas as entrevistas que ele dá. Por exemplo, uma coisa que eu acho muito engraçada é que quando ele tava explicando como a Kathleen voltou pra casa, ele fala assim, e essa foi a última vez que eu vi a Kathleen viva, ali do lado de fora. Daí ele fala, não, a última vez que eu vi ela viva foi quando eu encontrei o corpo dela. Mas, enfim, tipo, ele vai mudando a história. E aí esses repórteres perguntaram pra ele, perguntaram o que ele achava da teoria da coruja. E ele disse que parecia plausível, que devia ter sido isso. Daí a repórter fala, ué, mas você não tinha falado que ela tinha caído, escorregado? Daí ele, mas eu acho que ela caiu. Então, assim, é uma coisa muito doida. Eu vou deixar o link aqui da entrevista se vocês quiserem assistir e ver com os próprios olhos. Os analistas de linguagem corporal, por fim, concluíram que o Michael tava mentindo, que ele é muito bom pra contar histórias e que toda vez que ele tava na frente das câmeras, ele fazia expressões faciais que indicavam que ele tava mentindo, que ele sabia que ele tava sendo filmado e que ele precisava se portar desse jeito pra não parecer culpado. Mas tô muito curiosa pra saber o que vocês acham. Comentem aí se vocês já assistiram o documentário. Tem muita coisa, muita reviravolta. Eu espero ter passado pra vocês o principal, que não tenha ficado muito confuso. Por favor, deem um feedback aqui do que vocês acharam. E é isso. Até a próxima. Só um detalhe pra quem tava sentindo saudade da Arya no vídeo. Fala oi, Arinha. Fala oi.